Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar o episódio de Steven Universe que conta a história da espada da mãe do Steven. Essa frase ficou meio estranha, mas tudo bem. Mas esse episódio é bem maneiro porque mostra o ciúme que a Pérola sente dela. Então a gente vai discutir bastante sobre ciúme aqui. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com os nossos personagens queridos em um cenário cheio de armas, um lugar onde rolou uma guerra. O Steven diz que precisa de uma dessas armas e a Pérola diz que ele tem que procurar uma pra ele. Ao que ele chama o leão e ele encontra uma bainha de espada, que é a espada da Rose. E se você não tá muito familiarizado com o Steven, Rose é a mãe dele, e a Pérola era meio que apaixonada por ela. O Steven pergunta se a Rose lutou ali, ao que a Pérola diz que sim, do jeito mais apaixonado possível por ter lutado do lado da mãe dele. Já faz tanto tempo. Ela fica segurando esse bastão aí como se fosse a coisa mais romântica do mundo, ela fica relembrando os momentos que teve junto com a Rose. É engraçado como um objeto que a gente tem memória afetiva pode trazer tantas memórias afetivas. O Steven também pergunta como era a mãe dele, isso porque ele não teve a oportunidade de a conhecer, e a Pérola responde isso aqui. Era brilhante, era corajosa e muito bonita. E a relação entre elas duas é profundamente marcada por um sentimento de paixão, que a Pérola não consegue nem esconder. Ela fala com admiração e carinho sobre a Rose, expressando uma grande saudade e um desejo de estar perto dela novamente. E isso é realmente muito admirável. Quando você fala assim de alguém, pode ter certeza de que você ama muito essa pessoa. Fora isso, é muito complicado falar de amor, porque ele é um dos sentimentos mais complexos e também o que tem mais interpretações na humanidade. Por exemplo, tem o amor platônico, fraternal, filial, ágape, romano, compaixão, amizade, de namorados, de casado, de amante, enfim. Tem muitos tipos diferentes de amor, cada um deles daria um vídeo por si só. Mas hoje a gente vai falar desse amor mais apaixonado, que deixa a gente meio cego, meio fracos e emocionados também. Essa paixão da Pérola evidencia a complexidade das relações afetivas e a profundidade do apego emocional que ela sente. A Pérola enxerga na Rose uma figura inspiradora, uma líder carismática, alguém por quem nutre um amor intenso. Não é uma paixão mais por admiração, ela é meio encantada pela Rose. Ao mesmo tempo que essa paixão é expressa de forma intensa, a gente também pode perceber que a Pérola sente uma grande falta da presença da Rose em sua vida. Isso é comum, porque quando você perde uma pessoa que era um norte pra você, você fica meio perdido mesmo, você perdeu um tipo de mentor. A ausência da Rose é uma lacuna em seu coração, uma ausência que a faz ansiar por sua companhia e buscar lembranças afetivas que a conectem àquela que ela tanto admira. E é por isso que ela fica com essa cara de tonta abraçando uma bainha. Essa relação entre a Pérola e a Rose nos convida a refletir sobre a natureza do amor e também da saudade. Ela mostra como a paixão pode transcender o tempo e também o espaço, mantendo-se viva mesmo quando uma das partes não está mais presente. Também destaca a importância de expressar os nossos sentimentos e honrar aqueles que amamos, mesmo que eles não estejam mais aqui conosco. E eu ultimamente tô tentando não fazer muito juízo de valor com essas coisas, nem ver as coisas como elas são no mundo material, mas tentando entender mais sobre os sentimentos de cada personagem. Isso porque eu tô sendo bastante influenciado pelo Nietzsche a ver o lado mais humano dos humanos. Então é natural que eu deixe um pouco a razão de lado e dê vazão pra essa interpretação da realidade, essas várias formas de interpretação. O episódio continua e a Pérola fala que o Steven deve ficar com a bainha, mas que aquilo fica incompleto sem a espada, até que a Pérola tem a ideia de procurar a espada em um lugar meio secreto. E ao decorrer dessas cenas, nós vemos que ela se orgulha muito de saber onde aquilo tá, porque a Rose não contou sobre esse local secreto pra mais ninguém, apenas pra ela. Só que quando eles chegam lá, o Steven diz que já esteve naquele lugar e que já viu tudo aquilo. Inclusive, ele sabe muito mais sobre aquele lugar do que a Pérola em si. E ao questionar o que eles estão procurando de novo, e a Pérola responder que é a espada da Rose, o Steven se lembra de que ele já viu ela em algum lugar. E esse lugar é dentro do leão, que é rosa. Então ele provavelmente tem alguma coisa a ver com a Rose, que também é rosa. Isso faz a Pérola entrar em parafuso, porque até esse momento ela acreditava que a Rose só contava os segredos pra ela. E ao descobrir que existiam mais segredos que a Rose não contou, ela fica muito triste e com muito ciúme de todo mundo ali. Porque de certa forma, ela se achava única e queria que continuasse assim. Ela não fazia ideia de que o leão tivesse algo a ver com a Rose. E isso também deixa ela com ciúme. Sim, ela fica com ciúme do leão. E o ciúme pode deixar a gente bem racional às vezes. Isso causa uma confusão ali entre aquelas pessoas, porque desperta um comportamento infantil por parte da Pérola. Pode ir! Vai lá chorar! Vai! Eu odeio quando ela fica assim! Essa descoberta de que o leão também estava envolvido de alguma forma com a Rose pode despertar alguns sentimentos de insegurança e também questionamento. O ciúme, ele surge porque a Pérola pode se sentir excluída, ou como se estivesse perdendo uma parte da conexão única que tinha com a Rose. Ela fica insegura porque tem uma crença de que a Rose contava tudo pra ela, enquanto começa a se questionar se realmente era tudo isso. Ao que parece, a Pérola começa a achar que a Rose não a vê como ela a via. E essa falta de reciprocidade criou uma grande quebra de expectativa
expectativa em relação ao passado. A espada que antes despertava boas lembranças, agora pode, por exemplo, despertar lembranças ruins. A falta de transparência pode criar um sentimento de traição ou de desvalorização da relação entre elas para a Pérola. E é claro que esse ciúme da Pérola não é nem um pouco saudável, e talvez não exista ciúme que seja, mas acredito que sentir ciúme de uma pessoa possa ajudar em momentos específicos, porque ao sentir ciúme de outro ou de algo, você demonstra pro mundo o quanto aquilo é importante para você, mas não devemos fazer disso um hábito, senão a gente vai ficar dependente desse sentimento horrível que é sentir ciúme. Não é uma sensação agradável sentir que você tá perdendo algo ou sentir que sua confiança tá sendo abalada. Eu penso que muito do ciúme que nós sentimos, principalmente em relacionamentos românticos, é causado por uma grande insegurança. Não só uma insegurança vinda do parceiro, mas uma insegurança com nós mesmos. O ciúme, na verdade, demonstra uma grande falta de autoestima, autoconfiança e também de razão. Ao deixarmos que algo que não seja nós mesmos mude o nosso estado de autoestima, a gente mostra que não estamos usando a razão para nos sustentar, mas estamos apenas deixando a nossa autoestima nas mãos de outras pessoas. Quando isso acontece, qualquer ação do outro pode alterar a forma como nós nos sentimos com nós mesmos. E quando uma pessoa tem baixa autoestima, ela tende a duvidar de seu próprio valor e acredita que é menos atraente, interessante e valiosa do que os outros. Essa falta de autoestima pode levar a sentimentos de inadequação e medo de ser substituído ou deixado de lado. A pessoa pode começar a se questionar constantemente do seu próprio valor e se comparar com os outros, levando uma sensação de constante de insuficiência. O ciúme surge como uma resposta a essa falta de confiança em si mesmo. A pessoa teme que o parceiro, o amigo ou ente querido prefira outra pessoa, acreditando que o outro é bem mais atraente, interessante ou capaz de oferecer algo que ela não pode. O ciúme torna-se uma maneira de lidar com essa insegurança, buscando controle e validação externa para suprir uma falta de confiança interna, mesmo da maneira mais infantil possível. Porque perceba que no final o ciúme tá bem atrelado a uma forma de chamar a atenção para não perder a atenção. Mas é importante destacar que o ciúme excessivo e descontrolado pode prejudicar o relacionamento e a própria autoestima. Quanto mais você permitir que o ciúme tome conta de você, mais paranoico e com menos autoestima você vai ficar. O indivíduo pode se tornar possessivo, controlador e obsessivo, minando a confiança e afastando as pessoas ao seu redor. Tipo o que a Pérola fez ao ficar irritadinha, cheia de ciúme e brigar com todo mundo. Depois disso, Steven segue a Pérola tentando entender o que ele fez de errado. Além de tudo, ela só fugiu sem dar explicações. Essa é uma das coisas que pode acontecer caso você não tenha tanta maturidade emocional em um relacionamento. E pode ter certeza de que uma das piores coisas que você faz é deixar a outra pessoa sem resposta. Isso porque é muito difícil não saber o que tá acontecendo. Então se você for uma dessas pessoas que se machuca fácil, mas não fala que tá machucada, então vai tomar no seu... Tô brincando. Eu te entendo, eu também já fui assim, eu já tive essa mentalidade infantil de tratamento de silêncio. Principalmente quando eu tinha 8 anos, né? Mas beleza. Mas agora é hora de crescer, mano. É hora de você se abrir com as pessoas, pedir pelo menos um tempo para que você possa pensar um pouco sobre o que você tá sentindo. Mas pelo amor de Deus, não deixa a pessoa sem resposta. Depois de um pouco de insistência, a Pérola pelo menos se abre um pouco, materializando uma versão da Rose e falando sobre como ela se sente. Por que ela pensaria em mim agora? Olha, eu acho você maravilhosa. Para lidar com o ciúme e a falta de autoestima, é fundamental trabalhar no desenvolvimento da confiança e do amor próprio. Isso envolve reconhecer e valorizar suas próprias qualidades, aprender a se aceitar. E se você não se aceita, mude até você se aceitar. É uma constante escolha de si mesmo a todo instante. E conhece a ti mesmo. É a primeira e a última frase da filosofia. Ao se dedicar ao autoconhecimento e ao fortalecimento da autoconfiança, é possível desafiar os pensamentos negativos e as inseguranças que alimentam o ciúme. O melhor remédio pro ciúme é a própria sabedoria. E é agora que vem um conselho estoico. Se você chegou no final do vídeo, parabéns, você encontrou um tesouro. Isso porque você está o Epiteto, que disse: pois se a natureza do bem está em nosso poder, nem a inveja nem o ciúme terão lugar em nós. Você mesmo não desejará ser general, senador ou consul, mas um homem livre. E só há um caminho para isso: desprezar as coisas que não estão em nosso controle. Infelizmente, sentir muitas vezes é o pior dos caminhos. E falar sobre o que sente é também muito difícil. Então só tem o verdadeiro jeito de se livrar de todos os males: desprezando, porque eles vão continuar existindo, mas basta que você não se importe com eles para que eles não te afetem. É necessário ser magnânimo, superior. A sua autoestima tem que chegar a tal ponto de que você não se importa mais com nada que acontece ao redor, além do que acontece dentro de você. Despreze todo acontecimento que tá fora do seu controle. Então você nunca mais vai sentir ciúme. E de quebra vai ter uma autoestima inabalável. Despreze os eventos que estão além do seu controle e descubra a verdadeira liberdade. No caminho do autoconhecimento e da confiança, o ciúme se dissipa e a autoestima se fortalece. Seja um mestre do seu próprio destino, livre das amarras da insegurança.
ハムレット R